Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, os mineradores iranianos foram obrigados a interromper imediatamente e completamente a sua produção. Inclusive, isso não foi hoje que aconteceu, tá? E na hora que aconteceu eu já corri e gravei um story lá no Instagram, expliquei por cima a situação, tudo. E agora a gente vai dar uma aprofundada e entender exatamente isso e as consequências relacionadas a isso. Mas aproveitando, né, segue lá no Instagram, lá a gente consegue fazer um negócio mais rápido, algo mais dinâmico e tudo mais, e você me dá uma força pra bater os 2.000 seguidores, se possível, tá? E a característica aqui do YouTube é a gente conseguir se aprofundar um pouco mais no assunto. Então vamos lá. Então o que aconteceu é que o vice-presidente do Irã, ele solicitou a todos os mineradores de criptomoedas que operam legalmente, obviamente, que eles parem as suas respectivas atividades no país. E eu digo legalmente porque se a pessoa já está trabalhando sem estar licenciada, se ela está de maneira ilegal minerando criptomoedas, obviamente que não atenderia a alguma determinação governamental. Bom, então para contextualizar para vocês, todos sabemos que a China vem realizando uma investida muito forte contra o avanço das criptomoedas. Isso porque as criptos, elas representam diretamente a liberdade através da descentralização. Então nós temos hoje, a nível mundial, um sistema que não faz o menor sentido. Então, por exemplo, se você tem uma casa, você periodicamente precisa pagar um imposto referente a essa casa. Mas espera aí, a casa é sua? É sua. Então por que você precisa pagar um imposto para o Estado? Isso daí não faz o menor sentido. O imposto é algo que não faz sentido e é algo que dá o controle ao Estado por consequência. Se você paga imposto sobre alguma coisa que é seu, então necessariamente aquilo não é seu. Aquilo é de quem está te cobrando o imposto e você usa através de como se fosse algo concedido a você e não necessariamente seu. E por conta das políticas aí desse país vermelho e tudo mais, sabemos que essa visão mais comunista, socialista até mesmo dizendo, da situação busca ser oposto do que as criptomoedas são. Então essa liberdade toda propiciada pelas criptos é um risco muito grande à sociedade socialista. Só que até então a China durante muito tempo ameaçou e não fazia praticamente nada em relação à mineração. E necessariamente até em relação às criptomoedas. Eram determinações que, parem de usar criptos, cripto é um perigo, olha quão perigoso são as criptos e tudo mais. Era um trabalho mais voltado no sentido de conscientização e não no sentido de impedir o uso. E agora, né, recentemente, eles começaram o trabalho impeditivo. Então eles estão fechando empresas mesmo, estão multando, e muitas vezes empresas que estão totalmente legalizadas, que afirmam de maneira transparente tudo que fazem. Se tem uma relação com criptomoedas, eles estão boicotando, fechando, enfim, tomando todo tipo de ação em relação a isso. E o que aconteceu é que o Irã, ele teve uma postura de tentar abraçar esses mineradores. Por quê? Qual que é a ideia deles? Que é uma ideia que faz bastante sentido, embora eu não concorde com os moldes estatais. Quando a gente olha o método de negócio do Irã, é um negócio assim, faz bastante sentido. Eles decidiram abraçar os mineradores, falando: mineradores, venham aqui pro Irã. Aqui deram a promessa de que eles poderiam trabalhar, além de trabalhar, serem legalizados e ter todo o suporte estatal para isso, e em troca, obviamente, pagariam seu imposto. E, inclusive, houveram algumas determinações no Irã falando o seguinte: olha, você pode trabalhar com criptomoedas aqui no país, desde que você não ofereça as criptomoedas como meio de troca, ou seja, meio de pagamento para o povo iraniano. Então você pode minerar, você pode ter corretora, você pode ter uma empresa, o que você quiser. Você pode sediar aqui porque a gente está interessado no imposto que você tem a pagar, né? Se os outros países não querem receber, a gente quer. Só não faça que isso se torne de qualquer maneira um meio de pagamento aqui. Então, para os mineradores de criptomoedas, tá perfeito, né? Eles vivem aí na clandestinidade, mas dependendo de como for a coisa, até vale a pena você se legalizar. Então, muitos se legalizaram, foram para o país buscando essa promessa, só que o sistema de energia elétrica do país não está suportando. Inclusive, eles imputaram uma determinação que impedia, em alguns aspectos, a mineração até setembro, mas ainda assim a mineração poderia continuar acontecendo e tudo mais. Só que aconteceu
realmente o sistema não aguentou. O sistema do Irã não conseguiu suportar a pressão da mineração das criptomoedas. Então o governo simplesmente chegou lá para os mineradores e falou: ó, parem de minerar. A gente vai resolver aqui, a gente vai dar um jeito e tudo mais, mas parem de minerar. Então houve uma decepção muito grande, houve uma promessa que não foi cumprida, uma expectativa que foi quebrada, e pelo que eu vejo, pelo que eu entendo, os mineradores então provavelmente agora vão preferir trabalhar na clandestinidade. Por quê? Se ele se legaliza, ele tem que ficar desligando as máquinas. Se ele trabalha de maneira ilegal, ele pode dar o seu jeito aí. Claro que corre o risco do Estado chegar com uma fiscalização, alguma coisa, mandar prender todo mundo e o prejuízo seria maior. Mas essa história de mineração é algo que é muito volátil. Então, as máquinas que eu compro hoje, talvez daqui a 3, 6 meses não tenham mais uma vida útil no sentido de compensar a mineração. Então, é um mercado muito competitivo, a tecnologia é algo que fica obsoleta de uma maneira muito rápida nesse nicho, e para um minerador, deixar a máquina desligada significa prejuízo. Prejuízo, isso mesmo, porque muitas vezes ele pode, por conta desse período de máquina desligada, fazer com que ele não consiga nem recuperar o dinheiro que ele gastou com aquela máquina. Então isso é algo realmente desesperador para quem trabalha com mineração, ter que ficar com máquina desligada. Mas algo que é muito importante a gente prestar atenção é o seguinte: daí muita gente vai olhar isso e vai falar: não, então vamos vender Bitcoin, vamos nos desfazer dos Bitcoins e tudo mais, porque agora a rede vai ficar congestionada, a coisa vai piorar e tudo mais. Então um ponto que precisamos prestar atenção é que a rede do Bitcoin, no momento em que as máquinas são desligadas, pode passar por um congestionamento, pode passar por uma espécie de superlotação, pode sim ter problemas, mas a médio e longo prazo não teremos problemas, porque a dificuldade de mineração ela se reajusta, ela se realinha. Então a dificuldade de mineração cai, a premiação, a bonificação, o pagamento pelo ato de mineração sobe, então automaticamente uma quantidade menor de mineradores consegue suprir todas as transações da rede. Então, quanto a isso, necessariamente a gente não precisa se preocupar. Mas em relação a que tipo de imagem isso causa no mercado, aí talvez seja interessante a gente pensar no assunto. Porque o que a gente tem que entender é que eu que tô vendo essa situação, você que vê essa situação e tá assistindo esse vídeo, no mínimo você já entendeu como que a coisa toda funciona, e você já está pelo menos um degrau acima da grande massa que não tá entendendo nada. Ele acha que Bitcoin foi proibido quando ele vê um negócio desse. Então assim, você e eu, que somos uma parcela relativamente pequena da população, somos uma fração ínfima, estamos enxergando o negócio realmente de fora. Estamos vendo a coisa por cima. A gente conseguiu chegar em uma construção intelectual para saber discernir em que pé estamos. Porém, a galera que tá aí no meio não conseguiu olhar a coisa toda de fora, tá aí no meio do estouro da boiada. E o que a gente tem que fazer é tentar não ser atingido por esse estouro da boiada. Então, esse tipo de coisa é algo que pode mexer com o preço do Bitcoin, pode ser uma oportunidade para a gente entrar, mas a gente tem que pensar que também um conjunto de vários fatores, de ações negativas acontecendo em relação ao Bitcoin e às criptomoedas, é o que pode fazer o mercado entrar em um ciclo de baixa. Essa notícia especificamente do Irã não é algo que, ao meu ver, vai fazer com que o mercado venha a cair de maneira expressiva, mas essa notícia, junto com um conjunto de outras informações, pode fazer a boiada seguir uma direção ruim. E aí, se você simplesmente tenta efetuar uma compra, falar, o preço caiu, eu vou comprar, e daí o preço continua caindo, e no fim das contas, quando enfim você olha para a situação e fala, não, é um momento de baixa, você pega e vende, aí que o preço começa a subir, né? Parece incrível esse negócio, mas é assim que a coisa funciona. Então, por isso que eu digo e repito a respeito disso, pessoal, a melhor opção de trabalho sempre vai ser o hold. Então, fazer trade é muito legal, trabalhar com robô de operações é muito bom, você trabalhar com stake, enfim, mas efetivamente o hold é o que mais deu dinheiro, que é você comprar,
guardar e pensar em médio e longo prazo. O mercado das criptomoedas é um mercado de alta, é um mercado que você percebe que tem um potencial muito forte mesmo, mas você só vai conseguir aproveitar o potencial desse mercado se efetivamente você entender, primeiramente, entender que jogo você tá jogando, porque muitas vezes você vai estar lá pulando a amarelinha, mas quando você vai ver é um jogo de basquete. Então você tem que entender onde você está para daí em diante começar a tentar enxergar a melhor opção possível. E eu tô te dizendo, o que mais trouxe lucro para quem trabalha com criptomoedas é o hold. O trade é excepcional, é muito bom, tem seus pontos positivos e negativos, mas o hold é uma opção superior que trouxe mais lucro. Mas é que tá, você não precisa só fazer hold, você não precisa focar só nisso. Essa é a vantagem de você trabalhar com criptomoedas e no mercado financeiro. Você não precisa selecionar uma opção só. Isso não é um casamento monogâmico que você tem que comprar uma criptomoeda e você não pode nunca mais vender se você tá em hold ou você só faz trade. Você pode justamente fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode comprar uma quantia significativa, fazer hold, uma outra quantia para você talvez pensar em um intermediário entre hold e trade, e você pode fazer o day trade, swing trade, tudo ao mesmo tempo. E isso é uma vantagem assim que pode potencializar demais o seu lucro, o seu ganho, a sua banca, a sua estratégia. Então, para mais informações, fique ligado aí no canal, inscreva-se se ainda não é inscrito, ative o sino das notificações, deixa um like, um comentário e segue lá no Instagram para ver as coisas em tempo real. Até mais!